Olá, boa noite. Num horário não muito usual, eu entro nessa live e para conversar um pouco sobre um assunto que eu postei no Instagram, salvo engano ontem ou hoje, não me recordo, atendendo a alguns pedidos que sobre Bíblias, ou melhor dizendo, sobre tradução das Bíblias, ou tradução dos textos bíblicos. Em resumo, as pessoas me pediam para indicar ou para dizer quais ou qual Bíblia normalmente eu utilizava ou utilizo nos meus estudos. Então eu fiz a postagem e coloquei ali cinco Bíblias, e que são as que realmente eu uso com mais frequência. Eu disse lá na postagem que eu tenho várias Bíblias, são 52 Bíblias impressas diferentes, com traduções diferentes, com estilos de traduções diferentes, isso em língua portuguesa. Então, outras perguntas, outras mensagens vieram depois dessa postagem, perguntando-me mais coisas a respeito, não mais só a questão da tradução, mas também se no Espiritismo tem uma Bíblia própria, se os espíritas leem a Bíblia, e aí vai. Recebi várias mensagens na minha própria página do Instagram, como também alguns me mandaram pelo WhatsApp. Eu até não imaginei que uma simples postagem de indicação, melhor dizendo, de apresentação das Bíblias que eu utilizo, pudesse gerar tantas perguntas. Então, achei por bem, em vez de responder uma a uma, eu achei por bem aqui fazer essa live, aqui no meu Instagram e também aqui no YouTube, e conversar um pouco sobre essas ponderações ou essas perguntas que me fizeram. Então, nada foi programado, eu cheguei há pouco do trabalho e achei por bem fazer essa live e conversar sobre isso. Então, o primeiro aspecto foi: por que eu sugeri ou por que eu postei aquelas Bíblias? Quais eu postei? Eu postei da tradução de João Ferreira de Almeida 3 Bíblias. As 3 são as que eu utilizo. Uma editada em 1952, outra editada em 1975 e outra editada em 1990. Eu uso frequentemente essas 3. Por que eu as utilizo? Por uma questão de linguagem, por uma questão de estrutura gramatical, por uma questão de utilização pronominal, por uma questão de tempos e modos verbais mais próximos a um texto clássico. Então, por isso eu utilizo essas mais antigas. A Bíblia de 1952 que eu utilizo, ela ainda está, né, com a grafia antes da reforma ortográfica da década de 60. Então lá temos palavras com PH, por exemplo, em vez de F, mas eu utilizo mesmo assim, é uma questão simples de trazer para a grafia atual, porque a construção gramatical é muito bem feita. Da mesma forma, essa edição que eu tenho de 1975. E a edição de 2000, também da tradução de Ferreira de Almeida, que no caso é essa aqui, né, Bíblia de Estudo de Genebra, e dá para perceber que eu a uso bastante, né, está toda já precisando de uma reforma, porque ela tem excelentes notas de rodapé, excelentes, com indicações históricas, com indicações culturais, com indicações de textos correlatos.
e também mantém uma estrutura gramatical, uma estrutura linguística muito interessante. Então, e eu coloquei lá duas outras. Eu coloquei a Bíblia de Jerusalém, que tem uma matriz linguística diferente da tradução ou das traduções de Almeida, das traduções comumente utilizadas. Então, ela tem uma matriz linguística diferente. E indiquei também, e coloquei também a Bíblia King James. A King James é uma Bíblia escrita no século XVII. Para ser mais preciso, ela foi editada em 1611. E ali ela foi agora trazida para a língua portuguesa, obviamente com uma linguagem não do século XVII. E essa Bíblia King James, ela traz excelentes referências geográficas, referências históricas e referências, óbvio, também de amarração de textos, de correlação de textos. Por isso eu utilizo também essa King James. E há outras Bíblias, sim. Uma pessoa até me ponderou, falou assim: mas você só colocou Bíblias de característica protestante. E as Bíblias de características católicas? Ok? Eu também utilizo as Bíblias de características católicas e eu as utilizo com frequência também. E eu gosto muito de uma tradução e edição da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Utilizo ela também. Mas por que eu utilizo mais as Bíblias de cunho protestante e não a de cunho católico? Pelas referências, pelas notas de referências e as notas de rodapé. Porque na estrutura católica, um dos elementos da cultura protestante não se aplica, que é a livre interpretação da Bíblia. Então, nas Bíblias católicas em geral, elas não têm as notas de rodapé indicativas, elas não têm as notas de rodapé de correlação de textos. Por exemplo, a gente, como essa aqui de Genebra, a gente pega aqui um texto. Então, por exemplo, 1 Reis 6:29, e aí vem uma referência. Linkando, por exemplo, esse item do capítulo 6 ao Êxodo, capítulo 36, ao outro capítulo do primeiro livro dos Reis, e aqui vem algumas explicações de simbologias. As Bíblias católicas não trazem essa característica por um princípio canônico, que não há uma interpretação diversa daquela estabelecida pela igreja. Então, eu peço licença, eu vou pegar aqui uma delas. Por exemplo, eu gosto muito dessa tradução, é uma Bíblia católica, da CNBB, mas percebam que ela não tem nenhuma nota de rodapé. Ela tem pouquíssimas referências. Então, a Bíblia para estudo com mais notas de rodapé é interessante. Então, por isso eu não utilizo com frequência para estudos, mas é uma Bíblia muito interessante. Faço observações, né? Aqui tem uma da editora Paulina, que é uma editora católica boa, mas veja, nova tradução na linguagem de hoje. É isso aqui que eu vou explicar para vocês. Né? É esse ponto aqui que eu gostaria de conversar com vocês. Mas eu volto depois. Tem uma outra que também eu utilizo, uma outra que também eu uso, que é essa da editora Ave Maria. O que eu faço de observação aqui nessa Bíblia? Algumas adequações. Por exemplo, quando nós olhamos o Levítico, capítulo 20, versículo 6, nessa aqui, católica, editora Ave Maria, o que nós temos aqui no versículo 6? Se alguém se dirigir aos espíritas
ou aos adivinhos para fornicar com eles, voltarei o meu rosto contra esse homem e o cortarei do meio de seu povo. Perceberam um detalhe? Se alguém se dirigir aos espíritas, essa palavra espíritas não poderia estar nesse texto, porque quando foi escrito Levítico, essa palavra não existia. E se nós olharmos na tradução, por exemplo, de Almeida, no mesmo Levítico, deixa eu ir lá, no mesmo Levítico, capítulo 20, versículo 6, o que nós temos? Nós temos ali o seguinte: quando alguém se virar aos evocadores de mortos e feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Então veja que a ideia evocador de mortos, nessa tradução, nessa editora, foi trazida como se alguém se dirigir aos espíritas. Então percebam que há uma tendencialidade, melhor dizendo, da editora em colocar palavras que não fazem parte do texto. Como se nós olharmos também o Deuteronômio, no capítulo 18, por exemplo, deixa eu achar aqui, Números, depois Deuteronômio 18, vejam, Deuteronômio capítulo 18, versículo 10. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê à adivinhação, à astrologia, aos algoros, ao feiticismo, à magia, ao espiritismo e à adivinhação. Então vejam que nessa tradução da editora Ave Maria, católica, foi introduzida a palavra espírita, foi introduzida a palavra espiritismo. Versículo 6 do Levítico capítulo 20 e versículo 10 do capítulo 18 do Deuteronômio. Palavras que não foram escritas no texto original, no texto natural, foram interpoladas, foram colocadas. Então, por isso é que eu digo que a gente tem que tomar certos cuidados com as traduções. Por isso, nem todas as traduções guardam fidedignidade aos textos que são tidos como padrões. Perceberam? Então, por isso, na postagem que eu fiz, não dava para eu entrar muito em detalhes, porque senão ficaria um texto grande e as pessoas nem sempre gostam de ler textos grandes. Aliás, não gostam de ler texto nenhum. E então eu achei por bem fazer essa live para explicar esses detalhes. Então, eu utilizo Bíblias de matriz protestante, matriz católica, mas eu chamo atenção para esses casos de interpolação, para esses casos de introdução, como os que eu li aqui. Vejam que foram colocadas nessa edição palavras indevidas, palavras que não existiriam no texto, por assim dizer, escrito. Tem uma outra interessante aqui, uma outra Bíblia também. Eu vou lá no mesmo Levítico 20, versículo 6. Vejam que nessa Bíblia aqui está escrita: não vos vireis para os médiuns espíritas. Vejam que nessa Bíblia está: não vos vireis para os espíritas. Nessa está: não vos vireis para os médiuns espíritas. Vejam que já até acrescentou a palavra médium. Então percebam, e olha, Bíblia também. E essa aqui é da editora... editora Watchtower, né? Bible and Tract Society, né? Ou seja, editada em Nova York. Ou seja, isso aqui é muito utilizado pelas testemunhas de Jeová. E aí vem um detalhe importante, vejam como está colocado aqui.
tradução da versão inglesa de 1961, mediante consulta constante ao antigo texto hebraico, aramaico e grego. Como consultar o texto hebraico, aramaico e grego e acharam a palavra médium espírita, a expressão médium espírita, no texto hebraico, aramaico e grego? Não tem essas palavras, porque elas não existiam. Elas não existiam à época dos textos aqui chamados antigos. E, no entanto, está aqui. E aí uma pessoa lê uma Bíblia dessa, e vai dizer, tá vendo? O Espiritismo foi condenado na Bíblia. Mas não foi. Perceberam? Então, esse é o detalhe que eu sempre chamo a atenção para que as pessoas observem melhor as traduções. Por isso a importância de um estudo bíblico. Por isso a importância de um estudo fundamentado. Por isso eu digo sempre que Bíblia não se lê, Bíblia se estuda. Bíblia é para ser estudada, não é uma leiturazinha qualquer, é para ser estudada. E para isso é preciso entender a etimologia, a semântica, a construção vernacular, para poder entender esse conjunto do que se quer dizer. E nem sempre as pessoas fazem isso. E aí alguns desavisados entram para esse tipo de tradução, como esse, ou como essa, e acabam tendo informações distorcidas. Porque os textos antigos, ditos, entre aspas, originais, porque não há um texto original, não trazem essas expressões, mas colocam. Uma palavra criada no século XIX está num texto bíblico em tese escrito há milênios, que é o Levítico e o Deuteronômio. Não poderia estar? Então perceberam o porquê de ter certa parcimônia ao buscar um estudo bíblico, ao buscar. Então, há diferenças de traduções, por isso eu tenho várias em casa. Por isso eu tenho aqui, em língua portuguesa, impressas, 52. E cada uma delas eu posso apresentar diferenças de textos. Alguns apenas na construção da forma, outros substituição de palavras que têm sentidos semelhantes, mas não iguais, e outras com adulteração de palavras. E todas são chamadas Bíblias. Por isso eu tenho várias, e todas essas eu fiz a análise de textos. Essa passagem, por exemplo, que eu disse a vocês aqui, do Levítico capítulo 20, versículo 6, Deuteronômio capítulo 18, versículo 10, eu a consultei nas 52. Isso sem falar em algumas que eu tenho eletrônicas, como é que fala? Virtuais, digitais. É importante isso. Daí eu trabalhar sempre com a ideia de um estudo. E um bom elemento para começar o estudo para a língua portuguesa são as traduções. Eu vi alguém colocando aqui sobre, acho que foi a Ciomara, a tradução do Haroldo. Por que eu não a citei aqui? Porque a tradução do Haroldo é do Novo Testamento. Ele não tem ainda lançado a tradução do Velho Testamento. E como eu estou falando de Bíblia, eu estou falando dos dois testamentos. Então, se trabalharmos o Novo Testamento, também indico a tradução do Haroldo, que é uma tradução rica em nota de rodapé. Muito rica. E até mereceria um volume só para as notas de rodapé, de tão interessantes, instrutivas que são as notas de rodapé. Mas eu não a coloquei aqui porque eu estou trabalhando com a ideia da Bíblia, e vejam que os textos que eu mostrei são textos do Velho Testamento. E como não há a tradução feita pelo Haroldo do Velho Testamento, por isso não fiz alusão a essa tradução dele, só por isso, tá?
Mas a tradução do Novo Testamento é muito, eu indico, e a tradução já com a inserção das cartas, né, a tradução que está impressa as cartas não estão ainda. Então, por isso é que não há uma completude no processo, tá? Só explicando por que eu não citei. A Bíblia do Peregrino, que alguém também ponderou aqui, eu a tenho, é uma Bíblia interessante, é uma Bíblia também trabalhada, estudada. Então, também. Mas eu volto a dizer que eu utilizo com mais frequência as 5 que eu citei, inclusive na postagem. Bom, eu falei sobre a questão da tradução da linguagem de hoje. O que eu quero ressaltar? Muitas vezes as pessoas dizem que ao ler a Bíblia, ela é escrita com uma estrutura gramatical muito tradicional, muito erudita, ou erudita, né? Não é muito ou pouco, é erudita. Outros dizem que é difícil porque utiliza uma construção com pronomes diferentes, utilizando muito a segunda pessoa do singular, a segunda pessoa do plural, né? O tu, o vós. Agora, o que vem na linguagem de hoje, muitas vezes, vamos encontrar expressões mais simples, a construção mais simples da frase. Por exemplo, uma construção mais simples, se eu tiro o vós e ponho o você. Por exemplo, Jesus diz, vós sois o sal da terra. E aí a tradução na linguagem de hoje diz assim, vocês são o sal da terra. Simão, é a mesma coisa? Em tese é a mesma coisa. Porque há uma diferença de utilizar você, vocês, e utilizar vós. Quando se usa o pronome vós, há uma coletividade no pronome. Sim, vós tanto é que é a segunda pessoa do plural. Mas quando se usa vós e não eles, por exemplo, é que vós está falando para uma pluralidade, mas cada individualidade da pluralidade é objeto da fala, é o objetivo da fala. É como se falasse para todos, mas querendo que cada um ouça sozinho. Quando dizemos eles, é uma coletividade no sentido estrito. Quando eu digo vocês, eu estou dizendo todos formam um. Quando eu digo vós, vários estão juntos, mas cada um de per si tem a sua própria personalidade. Então, quando a tradução traz vós sois o sal da terra, é para mostrar que, falado para a coletividade, nem todos da coletividade serão o sal da terra. Por quê? Porque o vós evoca a individualidade contida na coletividade. E se ele dissesse, vocês são o sal da terra, todos seriam. Perceberam então que há diferença, por isso é que a linguagem, a nossa língua, ela é rica, ela permite que expressemos ideias melhor, de forma melhor, porque ela tem palavras, pronomes melhores, mais amplos, para expressar melhor a ideia. Perceberam a diferença? Então, é importante isso. Mas utiliza na linguagem mais tradicional, utiliza muito o imperativo, né? Amai os vossos inimigos. Por que não amar, ame os inimigos? Mas existe uma diferença entre o amar no sentido de subjuntivo, no sentido de indicativo, do imperativo. Quando se usa o imperativo, está se fazendo um pedido veemente ou dando uma ordem, imperativo afirmativo. Amai, por exemplo, os vossos inimigos.
Quando se dissesse na frase, amem os vossos inimigos, era uma forma de subjuntiva. Quando usamos o presente subjuntivo, e diferentemente do presente indicativo, tem motivos diferentes. O presente indicativo é um presente perfeito, já em acontecimento. O presente subjuntivo tem uma necessidade de uma ação para que aquilo ocorra. Quando se usa o futuro do presente, ele é determinado, farei. Mas quando usa o futuro do subjuntivo, ele tem uma indeterminação temporal. Por exemplo, quando eu fizer. Quando eu fizer é diferente de eu farei. Então, a Bíblia na linguagem de hoje, ela vai tirando essas estruturas para facilitar a leitura e vai tirando também o sentido que se tem na origem do texto. Vamos analisar, por exemplo, uma passagem que está no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, quando Jesus disse assim: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. E aí nós podemos observar o verbo amar e fazer uma pergunta. Por que o próximo, o verbo amar, está no futuro do presente? Amarás o teu próximo. Segunda pessoa do singular, futuro do presente. Amarás o teu próximo. E por que quando é o inimigo, o verbo amar está conjugado no imperativo afirmativo? Amai os vossos inimigos. Vejam que essa estrutura, um verbo colocado no futuro, o outro colocado no imperativo, no futuro do presente, o outro no imperativo, tem diferença. Amarás o teu próximo, ou seja, no futuro você está junto com ele, no futuro você vai amá-lo. Agora, o inimigo não está amarás o teu inimigo, está amai, ou ama o teu inimigo, ou amai os vossos inimigos. Por quê? Porque o amar aos inimigos está no imperativo afirmativo e o próximo está no futuro do presente. E aí vem a pergunta: quem é o nosso inimigo? Quem é o inimigo? Eu posso perguntar a vocês: alguém aqui é inimigo do Epaminondas José da Silva Antunes? Eu creio que a maioria ou a totalidade dirá não. Porque eu vou perguntar: por que vocês não são inimigos do Epaminondas José da Silva Antunes? E aí creio que vocês responderão: porque eu não conheço. E é exatamente isso. Só é inimigo de quem se conhece. Só é inimigo aquele que um dia foi amigo. Então o inimigo é um amigo perdido e eu sou obrigado a amá-lo, ou seja, sou obrigado a trazê-lo de volta. Por isso, amar o inimigo está no imperativo afirmativo e amar o próximo está no futuro do presente. Perceberam? Agora, se a linguagem de hoje coloca tudo no presente do indicativo ou coloca tudo no futuro do presente, perdeu-se a diferença que queria se dar a esses dois momentos de amar ao próximo e amar ao inimigo. Então, não é uma simplificação gramatical que vai dar melhoria na interpretação. Pelo contrário, não estou aqui pregando um elitismo. Eu estou aqui apenas dizendo para se respeitar a estrutura gramatical, porque é a estrutura gramatical, principalmente da nossa língua, as línguas de corpo latino, né, que vem do latim, elas são ricas em pronomes, em tempos, em formas, em modos verbais. Então, por isso é que a gente faz algumas observações, né? E alguns colocam, não, mas é muito rebuscada. É porque precisa se analisar. É diferente de algumas outras línguas que são mais simples. Agora, pensemos, se nos textos base para tradução houve adequações pronominais, em língua relativamente pobre, do aramaico, por exemplo, e foi traduzido a totalidade do grego, e o grego é uma língua rica. O grego também tem grandes variações linguísticas para expressões de variações de situações. Por que nós vamos simplificar para uma linguagem que despreza essas características? Então, quando eu digo você,
ou vocês é diferente de vós. Quando eu digo tu, é diferente de ele, são forças diferentes. São, melhor dizendo, são elementos que evocam uma força diferente. Por isso existem esses pronomes diferenciados. É importante observar elementos. Por exemplo, quando olhamos uma outra estrutura, aliás, na mesma sequência dessa passagem, está lá colocado: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem e vos caluniam, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Percebam que todos os verbos estão no imperativo afirmativo. Bendizei, imperativo afirmativo, os que vos maldizem. Fazei, imperativo afirmativo. Orai, imperativo afirmativo. Percebam que quando falamos no Pai Nosso, por exemplo, lá do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, nós temos ali a oração trabalhada numa forma imperativa. Quando dizemos, por exemplo, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Dai é imperativo afirmativo. O que nós queremos dizer com isso? Estamos dando ordem a Deus? Não. O imperativo afirmativo é usado para ordem ou para um pedido com muita força, um pedido veemente, um pedido, no caso da oração, com muita fé. Por isso usamos o imperativo afirmativo. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Veja, perdoai. É um pedido forte, é um pedido intenso, é um pedido com muito fervor. Por isso o imperativo afirmativo. É diferente de perdoe, Senhor, nossas ofensas. Veja a força. Perdoe nossas ofensas e perdoai. Olha a força do pedido. Então vejam, tem o porquê de ser assim. É a nossa língua que permite isso. E a gente reduz. E aí a semântica fica comprometida. A etimologia nem sempre. A tradução etimológica, você fala, a etimologia da palavra é essa, então significa isso. Mas o aspecto semântico. Então, é importante não estou criticando a linguagem de hoje, estou explicando por que eu indiquei, por que eu indico as traduções que trazem uma estrutura gramatical, digamos, mais tradicional, clássica. Não reduzamos aquilo que foi tão bem ampliado para melhor expressar a ideia. Vamos mais. Vejam que quando Jesus fala sobre o Pai, há vezes que ele fala meu Pai, há vezes que ele fala vosso Pai, há vezes que ele fala Pai Nosso. Vejam, 3 pronomes possessivos diferentes colocados: meu, vosso e nosso. Numa linguagem de hoje, talvez ficaríamos só com o Pai, nosso Pai. Veja, mas por que tem 3 pronomes diferentes? Porque são 3 entendimentos diferentes. Quando Jesus falava meu Pai, é como ele via Deus. Quando se traduziu meu Pai, foi para dizer que a dimensão daquela palavra, daquela frase dita por Jesus, é uma dimensão que vai além dos nossos conceitos. É a dimensão para explicar como Jesus entendia Deus. Por isso ele dizia, meu Pai e eu somos um. Meu Pai e eu somos um. Quando ele dizia vosso Pai, é para indicar, a tradução é para indicar que naquele momento ele não estava falando do Pai na dimensão que ele, Jesus, entendia, mas na dimensão que as pessoas ouvintes podiam entender. Por isso ele dizia, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Se ele dissesse, sede perfeitos como perfeito é o meu Pai, como que as pessoas seriam perfeitas se o entendimento de Jesus sobre Deus era muito maior? Como ele diz, como a tradução trouxe a ideia de falar para o nível das pessoas, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai, está dizendo,
Se para você Deus está nessa altura, haja nessa altura. Se ele está nessa, haja nessa. Se ele está nessa, haja nessa. Ou seja, viva em conformidade com o seu conhecimento sobre o Pai. Por isso é possível, por isso é necessário, melhor dizendo, ser perfeito, como perfeito é o vosso Pai. Ou seja, viver de acordo com aquilo que sabemos, não aquém do que sabemos, e não além, porque não tem como ir além do que sabemos, mas não devemos ficar aquém do que fazemos. Então perceberam a diferença do vosso e do meu? Dois pronomes diferentes. E quando se traduziu Pai Nosso, quer dizer que independentemente de como Jesus entendia Deus e como as pessoas entendem Deus, o Deus é o mesmo. Por isso pode-se usar o nosso. Porque na oração não depende do nível de entendimento, depende da entrega. Por isso, Pai Nosso. Então perceberam? Eu estou insistindo nisso para mostrar que não é um elitismo falar que as traduções que prezam pela estrutura gramatical clássica são preferíveis àquelas que reduzem para uma linguagem horizontal, sem as variações pronominais, sem as variações verbais. São pontos importantes. Então, espero que tenha clareado um pouco o porquê que eu coloquei ali no texto que eu postei, essas indicações e falar do elemento clássico. Agora, fiquem à vontade. Seria a Bíblia de leitura? Ok, mas quando quer se entender a semântica trazida, é diferente. Outro ponto da tradução. Quando eu fiz o curso de História, isso já faz anos, décadas, uma das disciplinas era sobre traduções. Como traduzir textos de uma cultura para outra cultura. Não é só saber a língua, é preciso conhecer a cultura. Então, uma das disciplinas que era chamada de hermenêutica histórica, ou seja, regras de interpretação de textos históricos, um dos campos, um dos pontos dos itens era sobre tradução. E a tradução, muitas vezes, ela pode ser pura e simplesmente uma tradução literal, etimológica. A palavra com palavra, palavra com palavra. Outras podem ser traduções gramático-histórica, ou seja, manter-se-á a gramática ligada à história, aquela gramática aplicável mais próximo à data do texto. Outras podem ser gramática literária, ou seja, trazer elementos semânticos além da estrutura pura e simples, etimológica ou literal. Temos a tradução gramático-dialética, em que você compara gramáticas de uma língua original e é da língua para a qual se traduz o texto. E você faz um balizamento gramatical. Então são formas, regras para a tradução. E muitas vezes, para reforço da tradução, traduz-se, por exemplo, um texto. Então, suponhamos, traduziu-se o texto do grego para o português, depois pede-se para um linguista traduzir do português para o grego. Eu traduzi do grego para o português e peço para outra pessoa que fala o grego e o português pegar o texto que eu traduzi para português e traduzi-lo para o grego. Depois compararemos o texto grego que recebeu a tradução do português
com o texto grego original que serviu para traduzir para o texto português, que depois foi devolvido a tradução para o grego. E aí se avalia se as duas traduções originais, as duas traduções da língua original, aquela que foi trazida para o português e aquela que foi levada de volta para a língua original, estão iguais. Por quê? Porque senão na tradução houve, ou na vinda ou na volta, houve uma inflexão semântica que alterou a estrutura do texto. Então vejam como é sério um processo de tradução. Não é uma pessoa que traduz, é um conjunto de pessoas. Você tem ali uma tradução bem estruturada, você tem o linguista, você tem o filósofo das línguas, você tem o filólogo, você tem um historiador, para que possam esses profissionais criar uma transversalidade para dar melhor sentido à tradução. Não é tradução pura e simples, palavra para outra. Por exemplo, quando eu digo assim, olha, como é que se fala queijo? Como bom mineiro, como se fala queijo em inglês? Aí a pessoa vem e fala cheese. Ok, cheese. Bom, queijo e cheese, ótimo. Mas quando a pessoa da cultura inglesa fala cheese, na sua mente não vem uma bola, não vem um produto circular, duro. Vem um elemento pastoso. Na cabeça de quem está lá na cultura original, na cultura destinada, cheese é uma pasta. Para nós, queijo é algo duro. Pasta nós chamamos de requeijão. E alguns chamam até de creme cheese, quer dizer, creme de queijo, mas na verdade o cheese é o creme. É a estrutura do creme. Então, perceberam o que é semântica? É aquilo que forma na cabeça, é aquilo que forma na cabeça coletiva, é aquilo que forma na cultura. Então, para a cultura, quando se fala cheese, está se falando de uma pasta. Quando na cultura nossa fala queijo, está se falando de um objeto circular, que a gente brinca que se quiser ver o mineiro correndo, eu sou mineiro, por isso eu posso falar, é só soltar um queijo rolando que a gente corre atrás. E exatamente isso. Perceberam que são formações de imagens diferentes? É isso que nós chamamos de cultura linguística. E é isso que é importante no processo de tradução. As expressões idiomáticas, por exemplo. Nós temos diversas expressões idiomáticas na estrutura da língua hebraica, da língua grega. Um exemplo de estrutura de expressão idiomática. É mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Um camelo passar por um buraco de agulha. Isso é expressão idiomática. Não quer dizer que tem um camelo passando no buraco da agulha. Quer dizer que é uma expressão idiomática. Como nós temos, por exemplo, quando dizemos assim, deu com os burros na água. Fulano deu com os burros na água. O que significa dar com os burros na água? Frustrar-se. Quando diz fulano deu com os burros na água, ninguém pegou um animal e colocou na água. Simplesmente quer dizer, olha, ele ficou frustrado. Deu errado aquilo que ele esperava fazer. Isso é expressão idiomática. Então nós temos diversas expressões idiomáticas. Uma delas é essa. E aí essa expressão, o camelo passar por um buraco de agulha, demanda um elemento semântico. O que esse ditado quer dizer na língua originária? Quer dizer, por exemplo, quer dizer que significa que humildade. Estou criando aqui. Humildade por quê? Porque o camelo, quando vai passar por debaixo das torres, que eram chamadas agulhas nas cidades muradas de Israel, o camelo não passava pela porta larga, passava pelas portas menores dessas torres, que eram torres alfandegárias. Então ele tinha que tirar toda a carga
e era alto, o portão era baixo, o camelo tinha que ser educado a ajoelhar-se. Então, quer dizer o quê? Numa ideia semântica, olha, despoje-se dos bens, ou seja, do apego aos bens, e humilhe-se, ou seja, ajoelhe. Então tem esse sentido. Como tem outro sentido, que camelo era o nome que se dava a um fio mais grosso, que as pessoas tinham dificuldade em passar no buraco da agulha, mas passava. Então vejam, duas explicações que trazem elementos semânticos para uma expressão idiomática. Como temos outra expressão idiomática, por exemplo, que até Kardec trabalha lá no Evangelho segundo o Espiritismo, odiar pai e mãe. Odiar pai e mãe é uma expressão idiomática. É uma expressão idiomática que se vale, por exemplo, de uma figura de linguagem que nós chamamos antítese. Ou seja, falar o contrário para chamar a atenção para aquilo que nós queremos dizer. Vou explicar isso. Essa caneca eu acho muito bonita, por exemplo. E é bonita, por sinal. E aí eu mostro para uma pessoa e falo assim, essa caneca sua é bonita, né? Eu falo, não, é muito feia. Quando eu disse é muito feia, eu estou usando antítese. Eu estou enaltecendo o oposto para mostrar que ela é bonita. Não, feia demais. Quando você fala assim, e aí, gostou da música? Não gostei, não. Não tem como gostar dessa música? Tem. E estou dizendo o contrário. Eu estou querendo dizer, essa música é perfeita. Aí fala assim, não tem como gostar? Essa pessoa é bonita, né? Não, eu acho ela muito feia, e na verdade ela é bonita. Então, perceberam? É uma figura de linguagem que nós usamos na língua portuguesa, que é a antítese. E isso lá, na língua, na expressão idiomática, não pode ser trazido odiar. Até Kardec explica bem isso, ele vai usar lá o aspecto eufêmico, dizendo odiar quer dizer gostar menos. Mas a expressão idiomática está lá. Eu posso deixar de colocar a expressão idiomática e colocar o sentido semântico? Sim, desde que seja o mesmo sentido semântico da origem e do destino da tradução. Perceberam então que não se faz uma tradução sozinho, uma pessoa sozinha? Uma pessoa sozinha não é detentora de todos os conhecimentos para montar uma estrutura. Ela pode conhecer a língua, ela pode fazer a tradução literal, mas ela talvez desconheça a cultura daquela civilização, daquele grupo. Ela desconheça a historicidade daquele grupo. Ela pode desconhecer a estrutura filológica daquele grupo originário de tradução. Então é preciso ter um corpo, um grupo de pessoas, que lógico, o tradutor é aquele principal, que vai trazendo o texto, mas ao mesmo tempo outros vão corroborando. Ao mesmo tempo que eu estou traduzindo para a língua portuguesa, o outro está traduzindo o português para o texto original, para verificar se está batendo, e isso é feito de maneira simultânea. É uma das regras, inclusive, para validar livre tradução, diferente da tradução juramentada. Um tradutor juramentado é uma pessoa com uma formação muito mais ampla, porque tem força de veracidade aquilo, ou de verdade aquela tradução. Mas os tradutores de obras nem sempre são juramentados, ou seja, então precisa de um corpo, de um grupo tradutor. E a gente vê muitas vezes traduções pura e simplesmente feitas. Na própria estrutura espírita, por exemplo, o Livro dos Espíritos, vocês verão diferença de tradução. Verão diferença de tradução de uma editora para outra, de um tradutor para outro. Na primeira pergunta, por exemplo, vocês encontrarão tradução dizendo o que é Deus, e vocês encontrarão tradução dizendo que é Deus, sem o artigo definido. Tem diferença? Tem. Na interpretação, a supressão do artigo tem um porquê, e a presença do artigo tem um outro porquê. Aí qual está certo e qual está errado? Aí tem que ir lá no texto original, ou seja, tem que pegar a questão e traduzir de volta e ver como estaria lá no francês. E assim temos outras diferenças, que não são só forma da expressão gramatical, mas é a própria estrutura gramatical. Não sei se cansei vocês com essas explicações, mas eu achei prudente. Imagina se eu explico tudo isso num texto postado.
ficaria um texto grande, difícil até para as pessoas lerem. Difícil no sentido de cansativo, embora também essa live fica cansativa. Mas eu optei em fazer isso. Então veja, não é crítica, é apenas as observações necessárias para que a gente entenda o processo de tradução. Ainda mais quando vamos traduzir textos antigos. Textos antigos. Quando vamos traduzir textos antigos, nós temos que trabalhar com a cultura da época. E olha a distância que tem entre o dia de hoje e aquele texto escrito há 3.500 anos. Há 3.000 anos, os textos velho-testamentários. Perceberam, então, a diferença? Há uma regra historiográfica que é adotada na historiografia, que não se olha o passado com olhos do presente. Eu não posso interpretar uma cultura do passado com os conceitos que eu tenho hoje. Eu tenho que me transportar aos conceitos da época para entender aquela cultura, o porquê daquele comportamento. Da mesma forma, quando das traduções, eu preciso entender o que aquela palavra significava para aquela época. Qual o sentido profundo, o sentido semântico e gramatical daquela palavra usada lá naquela época. Se vocês pegarem o grego de hoje e o grego bíblico, são diferentes. O grego tessálico, o grego koiné, são estruturas diferentes na própria língua. Se nós pegarmos o português arcaico lá do passado, o galego é diferente. Então eu não posso pegar uma palavra, como por exemplo a Bíblia de João Ferreira de Almeida, que eu tenho aqui o texto, eu não tenho a original, eu tenho o texto, o facsímile do texto, da primeira edição lá do século 17, de 1600 e alguma coisa, 1640 e alguma coisa, quando ele escreveu. E as palavras que estão lá, muitas eu olho, eu não sei o que elas querem dizer. E estão escritas em português. Mas eu não sei o que elas querem dizer. E se eu procurar no dicionário hoje, elas não existem mais. Então eu preciso de um filólogo para que me explique aquele sentido que aquela palavra tinha naquela época, até para eu trazer para o texto atual. E olha que eu estou falando de língua portuguesa para língua portuguesa, português para o português. O próprio português de Portugal com o nosso português, quanta diferença tem? Eu não posso traduzir uma palavra do jeito que ela é tudo português. Não, mas lá significa uma coisa, aqui significa outra. Então são detalhes para que nós não entremos em falácias de tradução. Tem até uma máxima latino-italiana que diz tradutore traitore, ou seja, quem traduz trai. Por quê? Porque acaba colocando a sua própria característica. E aí a importância de ficarmos atentos com as traduções. Mas para saber tudo isso é muito difícil, sim. Por isso, muitas vezes, há pessoas que já fizeram muitos estudos que indicam, olha, essa tradução ela é interessante, olha, opte pela tradução tal. As próprias traduções, por exemplo, dos livros, né? Vamos pegar o Livro dos Espíritos. Se você pega a tradução do Guion Ribeiro, pega a tradução do Gentili, pega a tradução do Noleto e Guion, da mesma editora, tem diferenças nas construções, não tem diferença nos sentidos, mas a forma de construção, mas respeitando os elementos necessários para uma correta interpretação. Agora, quando você muda a estrutura, você perde a interpretação. Então são esses pontos. E um segundo ponto, que eu não vou me alongar, mas um segundo ponto, que foi também a primeira sequência de perguntas que me enviaram, foi sobre isso que eu falei agora, as traduções. E um outro ponto que falaram muito mas o espírita estuda evangelho? Estuda a Bíblia? Deveria. Mas o espiritismo tem uma estrutura própria, tem uma Bíblia própria? Não. O espiritismo não tem uma Bíblia própria. O espiritismo não tem um evangelho próprio. Claro que tem, está lá escrito Evangelho segundo o Espiritismo. Basta abrir o livro que verá que não é um evangelho próprio, porque ali estão as passagens do evangelho e as interpretações dessas passagens.
interpretações aplicáveis ao dia a dia. Ou seja, como aquele dizer pode me auxiliar numa determinada questão. Então ali vem explicações de Kardec e vem instruções dos espíritos. É como se fossem as notas de rodapé, mas os textos estão lá, fidedignos, fiéis aos textos dos evangelhos. Então não é um evangelho dos espíritas. O evangelho dos espíritas são 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso é a estrutura. Agora, o evangelho segundo o espiritismo são destaques desses 4 evangelhos analisados tranquilamente. Então vejamos, há sim uma relação direta. Mas e o Velho Testamento? No Velho Testamento não tem um livro para isso. O Evangelho segundo o Espiritismo é o Novo, são os Evangelhos. Ok. Mas se nós observarmos no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos várias alusões a passagens do Velho Testamento. No Livro dos Espíritos, por exemplo, se vocês olharem a questão 122, vocês verão os Espíritos trazendo a ideia da queda, do pecado original lá de Adão e Eva, que são elementos parabólicos. Adão e Eva são figuras de uma parábola, mas os Espíritos trouxeram isso. Está lá na questão 122, quando vão falar de por que alguns cedem ao mal, outros não, e aí eles trazem a figura simbólica. Se olharem a questão 275 do Livro dos Espíritos, 275, vocês verão os Espíritos respondendo uma pergunta e dizendo assim: leia os Salmos. Lá, vejam, questão 275 do Livro dos Espíritos. Está lá dizendo, assim que responde a questão, eles dizem, leia os Salmos. Se olharmos a questão 1019, a última questão do Livro dos Espíritos, estou citando 3 que me vêm à mente aqui, tem mais questões, mas essas 3 me vieram à mente agora. Se observar a questão 1019, mais uma vez, quando se fala jamais o reino do bem terá lugar sobre a terra, e eles vão falar sobre o bem, quando o mal foi extirpado, etc. E vão falar da ida dos espíritos para mundos inferiores e tudo mais, e eles trazem a figura da queda do paraíso. Eles dizem assim, não vedes nesse fato dos espíritos irem para outros mundos mais atrasados, a figura sublime do paraíso perdido? Isso é uma parábola, mas que os Espíritos trouxeram. Então nós temos elementos do Velho Testamento na própria estrutura do Livro dos Espíritos. Então, veja, e nós falamos de Jesus. Como é que Jesus começou a sua tarefa? Como é que ele disse lá no início? Eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe o seu verdadeiro cumprimento. Como que ele iria mostrar o verdadeiro cumprimento da lei se ele não trouxesse a lei? E de onde vinha a lei? Do Velho Testamento, do Levítico, do Deuteronômio, de alguns hábitos, de alguns costumes, do Talmud? Então ele precisou trazê-la e foi explicando. Se vocês olharem o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, capítulo 6 também, tem diversos elementos que ele diz assim, ouviste o que foi dito, e cita a lei, e depois ele fala, eu porém vos digo, e apresenta uma outra característica. Por exemplo, como eu disse há pouco, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo, aborrecerás o teu inimigo, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei que vos maldizem, e assim segue. Veja, ele trouxe ao Velho Testamento e deu uma explicada, olha, não é bem assim, é assim. Ouviste o que foi dito, aquele que adulterar com a mulher do próximo será banido, etc, etc. E Jesus diz, eu porém vos digo, aquele que olhar e no pensamento desejar já adulterou. Veja. Então ele vem trazendo elementos. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, se alguém vos bater na face direita, ofertai a outra. Se alguém vos constranger a caminhar uma légua, caminha 2. Se alguém vos pedir a túnica, dai também a capa.
Dá mais do que te pedem. Então percebam que ele trazia os elementos. Se nós olharmos no Evangelho segundo o Espiritismo, a estrutura que é trazida no primeiro capítulo é a mesma ideia, eu não vim destruir a lei. E aí Kardec apresenta a estrutura mosaica, a estrutura do Cristo, a estrutura do Espiritismo. Então vejam, é da característica do estudo espírita estudar os elementos contidos nas escrituras velho ou neotestamentárias. Se olharmos a questão 625, que nos fala do modelo perfeito, do que serviu para guia e modelo para a humanidade, e os Espíritos respondem Jesus, como que nós vamos então estudar sobre Jesus sem estudar os evangelhos na fonte? Kardec não repeliu os evangelhos, ele faz uma introdução belíssima, logo no primeiro parágrafo do Evangelho segundo o Espiritismo, falando das matérias contidas nos evangelhos, quando ele diz lá, as matérias contidas nos evangelhos podem ser divididas em 5 partes, os atos comuns da vida do Cristo, as palavras que serviram de base para estabelecimento dos dogmas da igreja, os milagres, as predições, o ensino moral. E ele fala, dessas 5, as 4 primeiras são motivos de controvérsias, mas a última, a moral, ela é inatacável, e assim segue. Então, são necessários estudos? Sim. Agora, não é uma dependência, é uma necessidade de estudos. Se não fosse, os Espíritos não traziam essas sugestões. E principalmente essa da questão 275, quando eles dizem lá, lê os Salmos. É muito interessante perceber essa estrutura. Então, há um ditado nosso, né, no Brasil que dizemos que quem bebe água limpa, quem bebe direto da fonte. A fonte para estudarmos os evangelhos são os evangelhos. As obras subsidiárias auxiliam o texto que lemos nos evangelhos. Mas precisamos observar as traduções. Precisamos observar a qualidade das traduções. Então, em resumo, que não é resumo, falei, eu estou vendo aqui 1 hora e 1 minuto, falei aqui 1 hora sobre esse tópico que adveio da postagem que eu fiz lá recentemente na minha página. Eu vou deixar salvo essa conversa, essa live aqui, tanto no canal do YouTube quanto aqui no Instagram. Como uma forma de auxiliar na explicação com base em algumas perguntas que eu recebi por mensagens diretas e até por alguns postagens, alguns comentários colocados lá na própria postagem, tá certo? Então é isso, não avisei ninguém que eu faria essa live hoje, e achei por bem fazer, como disse, acabei de chegar do trabalho, ainda estou até com a camisa profissional aqui, mas achei por bem fazer essa live, tá? Então, não quero criar celeuma nenhuma, apenas fazer essa explicação, ok? E recebi outras perguntas sobre outros assuntos, depois eu volto numa outra live e falo de outros assuntos, né? Eu recebi algumas perguntas pedindo para que eu falasse sobre rituais de religiões, e em especial sobre o que significaria a quaresma e etc. Eu falei, não, pode ser que num outro momento, num outro dia, eu entre e faça uma live desses assuntos que eu vou recebendo por perguntas. Porque quando é uma pergunta só, eu respondo ali para a pessoa e tal, mas eu tenho recebido várias, né? Então, para eu ficar respondendo uma a uma, eu não consigo. E responder uma e não responder outras, eu seria um pouco injusto. Então, eu trago o tema ou um conjunto de assuntos e faço uma live ponderando sobre isso. Então, desculpe-me se porventura estendi-me, se não fui claro também nas explicações, desculpe, mas eu achei melhor fazer assim do que fazer um textão, né, e postar novamente e gerar mais dúvidas ainda, tá certo? Muito obrigado a vocês, bom descanso para vocês, que Deus abençoe o nosso dia de hoje e de amanhã, ou seja, o resto do dia de hoje, a noite de hoje e o dia de amanhã, e que tenhamos um fim de semana em paz. E no próximo domingo, né,
agora nós daremos sequência ao nosso estudo dos princípios fundamentais da doutrina espírita, falando sobre reencarnação. Tá? Isso no próximo domingo, 9 horas, aqui no Instagram, aqui no YouTube, sobre esse tema reencarnação. Só fazendo aqui uma propaganda, né, do estudo de domingo que vem. Boa noite para vocês, descansem, Deus abençoe a todos e pela paciência de vocês, Deus lhes pague.